Está começando mais um Talk da Saúde, aquele lugar que a gente se reúne para conversar sobre saúde de maneira integrada, não é, Edma Alves? Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Já repararam que ela começou animada hoje esse episódio, hein, pessoal? Tá diferente. Animada. É porque é quase sexta, a gente está gravando numa quinta-feira. Fala, pessoal, Edma Alves aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Quem já assistiu outros e se você é novato, a gente sempre pede para seguir a gente nas plataformas que você está vendo. Então, se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, siga o Talk da Saúde. Se você estiver ouvindo da mesma maneira, isso informa a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo e ela compartilha com mais pessoas. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Afinal de contas, estamos aqui levando informação de qualidade sobre saúde para vocês, então ajudem a gente. Lembrando que a gente está em todas as plataformas, galera. Além do nosso portal de www.talkdasaude.com.br, onde você vê artigos, vê indicação de cursos, vê muita coisa boa, além do nosso podcast, lá no nosso YouTube a gente também tem corte de momentos importantes no nosso episódio que você pode encaminhar, se você não quiser encaminhar o episódio inteiro. Por favor, vá lá, além de estar no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, a gente está em todos os lugares, né, Edma? Mas além de quinta, Rafa, eu acho que você está empolgada pelo assunto, porque você é uma pessoa que eu conheço, uma das que eu mais conheço, uma das pessoas que eu conheço que mais se preocupa com isso, mesmo ainda tendo 33 anos. Então, por que você está empolgada com esse assunto, Rafa? O que a gente vai falar? A gente vai falar de longevidade e qualidade de vida. Realmente, falar de longevidade para mim é uma paixão. É o motivo que eu acordo todos os dias, que eu cuido da minha alimentação, que eu cuido do meu sono, que eu cuido de tudo. A saúde para mim é algo muito importante, principalmente além de viver muito, eu me importo bastante com a qualidade que eu vou viver até o último dia da minha vida. Então é uma paixão, é um tema que está muito alto, a gente fica muito feliz quanto a isso, as pessoas realmente estão se preocupando muito mais com a qualidade de vida, com outras questões. Então é sempre um prazer falar disso, porque a gente entende da importância, né, Edma, sendo profissionais de saúde. Então, para isso, a gente trouxe uma especialista nesse assunto. Aqui, além de ser especialista, vive isso também. Traz para dentro de casa, a vida dela também a gente faz, né? Não é aquilo que a gente fala, casa de ferreiro, espeto de pau? Não, aqui nesse episódio isso não acontece. Então seja muito bem-vinda, doutora Jaqueline Amar. Muito obrigada por estar aqui no Talk da Saúde. E, por favor, se apresente para quem não te conhece ainda e já emenda no assunto por que falar de longevidade, que importância isso teve na sua vida? Oi, meninos, obrigada, adorei esse convite. Eu já sou fã de vocês, fã do podcast de vocês, e é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Meu nome é Jaqueline Amar, eu sou médica, e eu vou fazer um resumo breve da minha formação para dizer como é que isso caiu na minha vida. Eu fiz medicina, depois eu fiz 4 anos de residência na UERJ em cardiologia intensiva. Ou seja, é o CTI da cardiologia. E aí fui para a França, fiquei mais 2 anos fazendo isso. E nesses 6 anos de cardiologia intensiva, eu via que, sim, alguns pacientes que estavam ali eram fumantes ou ex-fumantes, um obeso, outro diabético. Enfim, cada um tinha ali os fatores de risco conhecidos. Mas tinha uma coisa que era comum a 70%, 80% das pessoas que estavam ali internadas. Envelheceram. O tempo tinha passado para elas, como passa para todos nós. E eram pessoas mais velhas, 70%, 80% tinham acima de 60, 70 anos. E eu falei, bom, se um fuma, o outro é obeso, o outro é diabético, mas uma coisa todos têm, ou quase todos têm, que era envelhecer, talvez eu tenha que estudar isso. E eu fui, então, me voltei para isso. Fui fazer uma outra especialização em geriatria e gerontologia. E vocês sabem que a geriatria é a ciência que estuda as doenças do idoso. Falei, tá, isso eu já sei que eles têm doença, mas como é que a gente envelhece? Por que a gente chega lá? Por que a gente adoece quando fica velho? E aí isso eu encontrei dentro da gerontologia. A gerontologia é, sim, o que eu estava mais buscando. É a ciência que estuda o processo de envelhecimento. E a gente entende hoje que o envelhecimento não é o velhinho. É o que a Rafa falou, é desde sempre. Então eu sempre digo em todas as oportunidades que eu tenho de falar, eu tenho um filho de 21 anos que eu cuido dele desde os 8. Eu cuido do envelhecimento dele desde os 8. Então, aos 8 ele não era velho, aos 21 ele continua não sendo, mas a gente cuida.
Porque a gente sabe que todas as doenças crônicas, sem exceção, elas demoram 5, 10, 15 anos se formando. Então a gente tem que entender que a gente não precisa mais estar naquela ideia de que vamos esperar ficar doente para tratar. Beleza, o médico tem que saber tratar, óbvio. Mas como é que a gente faz para não adoecer, para envelhecer melhor? E aí eu entrei por esse caminho e depois da especialização eu entendi que eu queria estudar longevidade. E eu fui para os Estados Unidos e fiz um fellow de 5 anos em longevidade, em estudos do envelhecimento. E assim, resumindo o que é longevidade para gente que estuda isso, não é um número. Quanto eu vou viver? É como. Então, assim, que a Rafa acorde aos 95 e vista a roupa dela e vá treinar, idem a Edma, ou vá fazer seus estudos, ou vá fazer seus trabalhos. Viver do jeito que você gosta, a maior quantidade de tempo possível. Isso é longevidade. E é isso que eu estudo hoje em dia. Eu sou, como vocês, apaixonada por isso. Eu acho que é uma parte da ciência, como algumas outras, óbvio, mas que muda a vida. É capaz de mudar a vida hoje e é capaz de mudar a sua vida amanhã. E a gente tem visto o seguinte, isso é um fato, que cada vez mais a gente entende que a genética tem um papel que não é o que a gente pensava na sua longevidade. A gente sabe hoje que a genética depende aí, a sua longevidade, melhor dizendo, depende 15, 20% da sua genética e 80% dos seus hábitos de vida. Então, na verdade, é o que você faz com a sua genética que vai determinar 80% das vezes como é que vai ser a sua longevidade. Então, tudo que vocês fazem, tudo que eu estudo aqui, vem de encontro a isso, a trabalhar esses 80, 85%, que é uma chance muito grande. Agora, é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que pegar ela e usar, né? Fazer direito. É verdade. Uma curiosidade, doutora Jaqueline, é diferente a médica depois desse conhecimento e antes, ou você sempre, mesmo não tendo acesso a esse conhecimento antes, sendo mais focada na cardiologia, você já tinha um estilo de vida bom ou esse conhecimento também te transformou? Na verdade, isso é uma questão interessante, porque quando eu estava na geriatria, na pós aqui de geriatria, eu falava para os meus professores, falei, mas vem cá, porque primeiro a gente fazia geriatria, depois a gente entrava na geronto. Falei, mas vem cá, como é que eu estudo? Tá, beleza, eu tenho que aprender a tratar Alzheimer, Parkinson, isso, aquilo, mas como é que eu faço para não chegar lá? Para minimizar a chance de chegar lá. E assim, eu ouvi umas respostas meio vagas, não é assim, o que tem que ser vai ser. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão aprendendo a se cuidar, e foi aí que eu fui para fora e encontrei o que eu queria. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu sempre gostei muito de me cuidar, de uma alimentação bacana, mas a gente não tinha muita informação como a gente tem hoje. Então eu fazia meio que no feeling, isso deve ser bom para a saúde, então vamos comer isso ou vamos fazer aquilo. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, tem muito mais riqueza de dados, então sem dúvida isso influenciou uma coisa que já era minha, mas que eu não sabia muito como desenvolver. Legal. Eu não faço ideia de por que eu me apaixonei por esse assunto, sabe? Mas pensando aqui, você já explicou pra gente que é longevidade, que não é só um número, né? Importa muito a qualidade disso, da qualidade de vida. Sim. Só que quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei na dúvida, para quem não sabe, se eu fazia, antes da educação física, nutrição. Porque eu comecei a estudar muito sobre isso. E, óbvio, eu esbarrei com a saúde e qualidade de vida. A longevidade também, esse termo. Quando a gente estuda sobre saúde, a gente sabe que é algo muito amplo, onde muitos fatores influenciam. Na época que eu comecei a estudar, para mim ser saudável era uma boa alimentação e praticar exercício físico. Com relação à longevidade, ela está linkada com a saúde. Então eu imagino que não seja poucas coisas que a gente tem que começar a observar e mudar se for o caso. Quais os fatores, doutora, que está atrelado à longevidade em si? Por exemplo, você já falou que não é só sobre o número. Tem mais alguma coisa? Como é que eu busco essa qualidade? Tem alguns pilares, por exemplo, quando falo de longevidade? Sim. Você tocou em 2 tópicos que, para mim, são realmente os mais importantes, né? Ou um dos mais importantes. Eu acho que 2 das intervenções... Eu tenho na minha cabeça, assim, algumas intervenções que eu acho
muito importantes e a gente vai falar sobre elas. Mas eu concordo com você que a alimentação e o exercício talvez sejam as intervenções mais poderosas que a gente tem. Eu diria que, como você falou, os pilares de buscar uma vida longeva e saudável seriam alimentação. Eu sempre digo o seguinte, isso eu dizia para o meu filho quando ele tinha lá 8 anos, e eu queria convencer ele de comer coisa boa. Eu dizia assim, filho, olha só, o que você põe na boca não é comida, é um bilhete. É um bilhete que vai ser lido e respondido pelas suas células lá dentro. A grande vantagem é que a gente que escreve o bilhete, a gente que escolhe o que vai botar lá para dentro. E a célula vai responder no mesmo tom do bilhete. Foi um bilhete gentil, generoso, com coisas boas, a resposta vai ser igual. E vice-versa. Se você escrever um bilhete feio, horroroso para as suas células, elas vão responder em algum momento. Então, eu acho que realmente a alimentação é um marcador muito importante no processo de longevidade, no processo de saúde. A alimentação influencia no teu estado mental, na tua disposição, enfim, em tudo. O exercício físico é a segunda, mas não menos importante, arma mais poderosa, intervenção mais poderosa que a gente tem. Eu acho que um dos marcadores mais importantes no processo de envelhecimento é a perda de massa muscular e vice-versa. Quando a gente mantém massa muscular, quando a gente ganha massa muscular, a gente mantém mais chance de manter autonomia, de manter independência, de manter força. Fora tudo que a gente sabe que as células musculares produzem como um grande órgão endócrino, na verdade, para proteção da saúde, evitando várias doenças. Além da alimentação e do exercício, eu sempre falei sobre sono, sobre equilíbrio hormonal, sobre equilíbrio de vitaminas e minerais. Eu acredito muito, eu não acredito em overdose de nada, mas eu acredito no equilíbrio das vitaminas e minerais. Quando a gente volta para o primeiro ano da faculdade, a gente lembra de todas as reações químicas, né, que a gente estudou na bioquímica, vocês estudaram também. Tudo precisa de mineral e de vitaminas. Se a gente não tiver isso equilibrado, as reações não vão acontecer como deveriam. Então, eu acho que equilíbrio de vitaminas e minerais é importante. Acredito no equilíbrio da flora bacteriana. E acredito muito, eu sempre falo nisso, numa coisa que você falou, Rafa, agora quando você acorda de manhã, você pensa como você vai se cuidar. É isso. Eu acho que assim, como o japonês diz, né, o famoso Ikigai, né, a razão pela qual você acorda, o que te move. Então, assim, que a gente tenha força, que a gente tenha alegria, que a gente tenha gana para sair da cama e sair. O que eu faço? Qual é meu papel? Para que eu tô aqui nesse mundo? E vamos cumprir nosso papel, vamos exercer nosso papel, porque é para isso que a gente está aqui. Agora, hoje em dia, eu acho que isso tudo eu acho que é importante, mas eu hoje em dia resumo assim: alimentação, exercício, equilíbrio hormonal, mas talvez englobando tudo, eu diria respeitar o ciclo circadiano. Porque quando eu respeito o ciclo circadiano, se vocês quiserem a gente pode falar um pouco mais sobre isso, eu equilibro boa parte dessas outras coisas que eu citei. Então, resumindo, para não confundir, ciclo circadiano, alimentação, exercício. Boa. Vamos por partes. Entrando nesses pilares. Acho que exercício físico, atividade física, pessoal do Toque da Saúde, vocês têm aí, eu acho que, sei lá, 80 episódios sobre isso. Então a gente vai explorar ela mais nos outros hoje, porque exercício físico, com certeza, vocês têm bastante coisa aí para escutar. Eu queria entrar um pouco na alimentação antes da gente entrar no ciclo. Provavelmente chega muitas pessoas aí te perguntando de estratégias alimentares. Talvez nem tanto no alimento, porque eu acho que hoje está bem difundido a divisão que eles fazem sobre in natura, pouco processado. Acho que as pessoas já têm conhecimento. Mas as estratégias, quando eu como, que horas que eu como? Eu fico sem comer? Eu como? Não como? Posso comer à noite? Não posso comer à noite? Então, eu queria que você explicasse para a gente, por exemplo, um caso bem famoso na nossa convivência aqui, nosso bairro, que é o jejum intermitente. Então, se você pudesse entrar um pouco mais nisso, por favor. Ótimo você ter perguntado isso. Eu acho que, assim, 9 em 10 pacientes que eu recebo aqui no consultório chegam aqui fazendo jejum intermitente. E aí eu pergunto, beleza, sou super a favor, mas por que você faz? E 9 entre 10 me dizem,
Sei lá. Para emagrecer. Tá E todo assim, mundo fazendo, né? então estamos fazendo agora, vamos nessa, né? Mas assim, o que é o jejum intermitente? Na verdade, em 2006, 2007, o Instituto Salk, na Califórnia, em San Diego, é um dos maiores centros de estudo de ciclo circadiano, talvez do mundo. E tem um cientista muito fera chamado Satchin Panda, que é um sujeito incrível. E ele é um dos maiores estudiosos de ciclo circadiano do mundo. Bom, o que é ciclo circadiano? Por definição, é um período de 24 horas em que o teu corpo se organiza como vai funcionar. O que vai acontecer de manhã, o que vai acontecer de tarde, o que vai acontecer de noite. Beleza, é como se a gente tivesse várias coisas para fazer e a gente tem que se organizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente diz, de manhã cedo eu vou fazer isso, no meio da manhã aquilo, na hora do almoço aquilo e por aí vai. Então o teu corpo funciona assim. Isso é o ciclo circadiano pra gente. Ele se organiza para saber o que tem que acontecer. E nesse centro, no Salk, eles começaram a, enfim, tentar entender como ajudar a longevidade através de respeitar o corpo. Ou seja, se é para eu produzir X às 10 horas da manhã, por que eu estou fazendo isso às 11 da noite? Então, vamos respeitar o corpo. Vamos alinhar com o que a natureza fez. Isso é o ciclo circadiano. E ele entendeu que o ciclo circadiano ele era ditado basicamente por duas coisas: luz e alimento. A luz é óbvio, né? A gente tem os receptores na retina que vão mandar mensagem pro nosso relógio, chama-se núcleo supraquiasmático, um pontinho lá do hipotálamo que vai entender a mensagem e vai dizer para o cérebro, então, ó, é dia, é noite, a gente tem que trabalhar assim, tem que trabalhar assado. A outra informação para o cérebro entender se é dia, se é noite, vem através do alimento. Quando a gente come, chega energia. Se chega energia, imagina que a gente é uma fábrica. Então, tem luz e tem energia, liga a fábrica. Bora produzir hormônios, substâncias, novas células, novos tecidos, etc. Acabou a luz, acabou a energia, parou de chegar a comida, desliga a fábrica e entra a galera da limpeza. Entra os mecanismos de limpeza, entra, enfim, autofagia, entra os métodos todos que limpam as nossas células doentes, que limpam as nossas células desorganizadas. Então, eles viram que se você respeitasse um período de alimentação sim e um período de alimentação não, você estaria ajudando o teu corpo a cumprir o equilíbrio dele, em termos de o que ele tem que funcionar. E aí eles criaram o termo de alimentação de tempo restrito. E essa alimentação de tempo restrito, que era exatamente, você pode comer de tanto a tanto, em termos de hora, de tal hora a tal hora, mas você não pode comer de tal hora a tal hora. Então, ou seja, eles restringiam o tempo de alimentação, daí o nome, tempo de alimentação restrito. Esse tempo de alimentação restrito foi virando moda, foi mudando e virou jejum intermitente. O jejum intermitente nada mais é do que o tempo de alimentação restrito que veio de um estudo para ajustar ciclo circadiano para melhorar a longevidade. Não sei se deu para entender ou se eu dei muita volta. Não, deu super para entender. Eu já estou pensando onde a gente extrapolou isso tudo. Já estou pensando, meu Deus, o que a gente fez com essa informação? Não, e total extrapolou. Outro dia eu atendi uma moça, ela estava bem acima do peso e tal, e ela chegou aqui para mim e falou, eu faço jejum intermitente todo dia. Falei, tá bom. E quanto tempo você faz? Ela falou 18 horas. Eu falei, 18 horas todo dia? Ela falou, Eu falei, nossa, mas por que você está com dificuldade de emagrecer? Aí ela disse assim, também, né, doutora, quando eu acabo, eu tô com uma fome que eu como que aparecer na minha frente. Então, assim, é o que eu digo, galera, olha só, o que emagrece não é o jejum, é o que você come na janela de alimentação. É que nem treinar com vocês. Não é 1 hora de treino que vai mudar o meu corpo. É o que Exatamente. Eu faço 23, né? Então, assim, o jejum intermitente, ele é basicamente uma ferramenta para ajudar o teu corpo a entrar no ritmo certo e limpar células doentes, limpar células inflamadas, limpar células que não tem que estar ali. E aí, obviamente, se você aproveita esse período e
de não comer e na hora de comer você faz uma dieta balanceada, de baixa caloria, na verdade você emagrece se a sua restrição de caloria existir. Não é o tempo que você fica sem comer. Se você come 2.000 calorias em 24 horas ou em 10 horas, são 2.000 calorias. Então, o jejum intermitente é isso, Edma. A origem dele é essa. Eu acho que é uma ferramenta muito importante na busca da longevidade. Agora, vou aproveitar para dizer para vocês uma coisa que não está no livro. Eu acho que a gente que estuda bastante e que pratica bastante, não só no cuidado das pessoas, mas como eu faço, quer dizer, eu fiz, sei lá, uns 3 anos direto de jejum, eu entendi algumas coisas que ainda não estão nos livros, mas eu acho que em breve estarão. O jejum não é para qualquer um em qualquer momento. O que é o jejum? Ele funciona em níveis moleculares como um estresse para o corpo. Ele é mais um estresse que você acrescenta, como é o exercício, como, enfim, algumas coisas que são positivas, são formas de estressar o corpo, mas é um estresse na quantidade certa. A história do Nietzsche, aquilo que não te mata, te fortalece. Então, quando você está num momento da sua vida muito estressado, muita demanda, muito perrengue, não faça jejum intermitente, porque você vai acrescentar um estresse a uma carga de estresse que já está muito grande. Então, o tiro sai pela culatra. Você vai aumentar cortisol, você vai aumentar destruição celular. Não é legal. Então, é claro que ninguém tem a vida 100% na boa o tempo todo, mas avalia. É um momento legal que eu estou administrando bem as dificuldades? Show, manda brasa. Não é? Muda. E uma outra coisa que eu penso, uma conclusão minha, eu aceito divergências e gosto delas, mas eu acho que exatamente como funciona como desafio, o corpo ele tem uma capacidade de conviver com as coisas grandes, se acostumar com as coisas grandes. Eu acho que ele tem pouca capacidade, às vezes, de se adaptar, mas muita capacidade de se acostumar, que são coisas diferentes, eu acho. Então, se você começa a fazer todo dia o jejum do mesmo jeito, teu corpo diz, beleza, já entendi, a gente só vai comer meio-dia. Show. Então, assim, deixa de ser o susto que a gente quer pro corpo. Então, eu acho que para a galera que está ouvindo a gente, se a gente puder ajudar, e esse é o nosso objetivo aqui, jejum, sim, para busca de longevidade, mas com essas 2 observações que eu acho que são fundamentais. A gente super concorda, eu pelo menos super concordo. Você vai falar alguma coisa? Eu queria entrar em ponto também, Edma. Eu adoro esse assunto, meu Deus. Então entra na fila, tá? Porque eu levantei minha mão primeiro. Só para ver assim se o meu raciocínio faz sentido. Então, já que o jejum veio dessa linha do ciclo cardiano, eu imagino que esse tempo restrito era de alimentação mais com luz e menos alimentação ao entardecer. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Na verdade, as coisas têm que se casar. Então, a luz acorda o cérebro, a comida acorda o cérebro. Então, vamos acordar. A falta de luz, ao cair da tarde, vai diminuindo a luz. Porque a gente não foi feito para viver assim, né? A gente foi feito para viver lá na caverna. O sol baixou, a gente entra para a caverna para dormir, ou coisa que vale. Mas então, assim... Meu sonho. Pois é. Escureceu, eu já tô dentro de casa para dormir. Muito bom, muito bom. É o meu sonho também. Mas assim, e acordar cedo, né? Aproveitar o dia. Aproveitar a fábrica ligada. Com certeza. E então, assim, o ideal é que a gente pare de comer em termos de ciclo circadiano. Que a gente pare de comer umas 2 a 3 horas antes da hora de dormir, imaginando que a gente não vai dormir, obviamente, 1 da manhã, mas enfim, num horário razoável. Eu sei que é impossível o que eu vou falar, mas biologicamente, quanto mais próximo das 9, 10 da noite, melhor para o funcionamento, melhor para a questão de equilíbrio de neurotransmissores, de um monte de coisas. Então, assim, para de comer 2 a 3 horas antes da hora de dormir. Tipo, parei de comer às 7, 8, vou dormir 10, 11. Acho que é viável, mas isso não é uma coisa muito sonho. Acho que é possível ainda nos dias de hoje. E de manhã, acordou, eu brinco sempre assim, olha só, tá tudo desligado aí dentro.
Tem vários órgãos que tem, vocês sabem, a melatonina é o hormônio que ajuda a gente a dormir, né? O que faz a gente dormir. Existem vários órgãos que têm receptores para melatonina, né? Tipo pâncreas, etc. Então tá todo mundo que produz enzima, que participa da digestão, tá todo mundo dormindo. Então espera uma horinha depois que você acordou para começar a comer. Porque aí deu tempo da galera acordar e dizer, gente, ó, bora ligar a fábrica, começa a produzir aí, porque daqui a pouco ela vai começar a comer. Então, resumindo, é isso. Acordou, espera uma horinha, começa a comer. E 2, 3 horas antes da hora de dormir, segura a onda. Muito bom. Fala galera, uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio, a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. Engraçado, né? Porque como existe o básico, as informações básicas, essa para mim, por exemplo, é uma informação básica porque diz respeito à nossa evolução, à nossa espécie, e como tem muitas outras pessoas, muitas outras, não teorias, hipóteses, que se apropriam de algumas coisas. Ela falando, Edma, a gente já teve um episódio aqui com a Jaque, que falou sobre a Ayurveda, eles realmente... Óbvio que eles vão para alguns outros lados que eles acreditam, mas realmente eles têm essa filosofia também, né? De respeitar o corpo e o ciclo circadiano ser algo muito importante que você precisa realmente respeitar. Tanto que algumas pessoas acreditam numa pirâmide onde o ciclo circadiano é a base, depois vem a alimentação, depois vem o movimento e assim vai. Que legal. Muito bom. E a minha pergunta, na verdade é uma pergunta que eu ia falar antes da Edma entrar nesse assunto. Falando sobre longevidade. Já li algumas coisas sobre isso, inclusive aquele livro Blue Zones, tá? Já vi alguns documentários, já vi muitas coisas. E algo comum entre muitos autores é o quanto a gente come, ligado à longevidade. Não sei se é um estudo, que é até uma pergunta minha, nunca fui a fundo em busca disso para ver se em artigos científicos. Existe esse consenso? Realmente faz sentido o quanto eu como? Isso é ligado à longevidade? Eles dizem que o quanto menos, uma característica muito comum entre as pessoas que são centenárias é comer menos. Isso faz sentido? Eu não sei assim, se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais fresquinho. Porque assim, parando para pensar no que você está perguntando, são raros, se é que existem, centenários obesos. Então, assim, será que eles comeram pouco, comem pouco e por isso são longevos? Magros, né? Comem pouco, são magros e são magros, são longevos? Existe também uma mudança no sensório, no paladar, no olfato, que é uma coisa característica do passar dos anos, de perda de célula mesmo. Então, assim, alterações da mastigação. Então, eu também não sei se o idoso ele começa a comer menos, porque ele sente menos prazer, ele sente menos paladar, ele sente menos o olfato, ele sente menos as coisas que aguçam a comida, né? o desejo da comida. Então, assim, eu não sei se existe uma relação de vou comer menos para ser longevo. Hoje em dia a gente olha muito a alimentação em termos de qualidade e de horário. Então, a crononutrição é uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando do ciclo circadiano. É o mesmo hambúrguer que eu coma agora, 9, 10 da noite, é completamente diferente a informação que ele traz se eu comer o mesmo hambúrguer meio-dia. Então, eu não sei te dizer
se existe essa relação direta de vou comer menos e vou ser mais longevo, ou se eu sou mais longevo porque eu comi menos, e se eu comi menos por fruto das mudanças mesmo de fisiológicas. Interessante, eu nunca pensei nisso. E a gente falou sobre isso, né, Edma, no episódio que a gente fez sobre obesidade, de alguns erros de artigos erros, entre aspas, de artigos científicos com isso. Agora, você sabe que você está falando agora, eu me lembrei daquela história, né, nada é matemático, e eu e o Samuel até sempre brincamos, que quando a gente fala com muita certeza sobre uma coisa, a gente para, vamos pensar. Porque, principalmente na nossa área de saúde, as coisas não são tão 100% matemáticas. Não. Existe um instituto de envelhecimento, que eu esqueci o nome agora, em Nova York, daqui a pouco eu me lembro o nome do cientista responsável, e eles fizeram um trabalho nos supercentenários, e existe um percentual mínimo da população, tipo 1, 2%, quer dizer, da população não, 1 a 2%, dos superidosos, que tem, 1 a 2% dos idosos chegam a ser superidosos, e eles têm um gene, ou um conjunto de genes, eu não me lembro exatamente qual era a definição genética, que tornava esses supercentenários meio que imunes a tudo. Então ele pegou gente de 108 anos que fumava há 60 anos. Ele pegou gente de 105 anos. Tudo bem, a gente está falando de um e uma população, né? Mas assim, o que ele quis identificar, ele encontrou um obeso dentro dos supercentenários, um que fumava, um que nunca tinha feito exercício na vida, um que bebia todo dia. Enfim, tudo que a gente diz para não fazer... Os caras faziam e eram super centenários. Mas assim, é um abençoado em não sei quantos milhões que tem esse gene que os protege. Eu não quero pagar para ver. Pois é, o que eu digo aqui, eu falei, gente, olha só, eu não sei se você tem esse gene, não sei se eu tenho, então é melhor a gente cuidar. Vamos trabalhar com a hipótese de que a gente não é uma ultra minoria dessa. Então a gente tem que trabalhar com a maioria, né? É verdade. Você sabe que o sonho, eu já ia perguntar que gene é esse aí que eu vou fazer. Tem exame? O sonho da minha vida é apagar a minha velhinha de 100 anos. Eu vou ficar muito decepcionada se eu não chegar aos 100 anos. Não, vai chegar, não tenha dúvida. Se eu se souber alguém, doutora Jaqueline, que já queira estudar, né, fazer um longitudinal aí com alguém centenário, já pega a Rafa, já vai fazer 77 anos de estudo. Eu aceito. Boa! Vou anotar o nome todo dela já. Já pega que eu voto que ela vai chegar. Você não vai não, Ned? Eu acho que eu sou meio cansada já, eu acho que não. Se eu tivesse que arriscar, tem preguiça até de ser centenário, né? Imagina eu com 100 anos, gente, eu não imagino. Eu acho que por eu não me imaginar, tem menos chance de eu chegar. Mas eu vou chegar bem. Se eu chegar, tenho certeza que eu vou chegar bem. Aonde for que chegue, vai chegar bem. Vou chegar bem. É isso. A Rafa falou, se eu souber, eu vou logo fazer um exame. E isso me deu a deixa perfeita para eu fazer minha próxima pergunta. É uma coisa que a gente tem visto com o avançar da medicina, é a oportunidade de identificar coisas muito mais relevantes nos exames, principalmente nos exames laboratoriais que a gente faz. E o que a gente sabe hoje de marcador importante, não só nos exames, mas podem ser outros marcadores também? O que a gente tem hoje de marcadores importantes para essa longevidade? A gente tem... Isso foi legal o que você falou, porque a gente tem uma gama enorme de coisas que vão desde uma informação simples, que para mim é muito importante, como a gente falou um pouquinho mais cedo, sobre, por exemplo, a massa magra. É difícil a gente calcular no dia a dia a massa muscular, mas a gente seguia pela massa magra. E se o indivíduo está perdendo a massa magra, se ele não tem como fazer exame nenhum, não tem nada, não tem meio nenhum. Se eu conseguir medir a massa magra dele e continuar acompanhando isso, eu acho que isso é uma informação muito importante. Que a gente não precisa de exames caros, que não precisa Não precisa. Isso é que eu mais me preocupo com a minha mãe hoje em dia. A minha mãe já está no nível que... Sabe quando o joelho já é maior que a coxa? Artrose. Então, aquela perna fina. Ou por artrose ou porque a musculatura atrofiou, os dois, né? Aí eu falo, mãe, olha essa coxa. É exatamente o que você falou, não tem exame, nada. O olho, eu sei que já está com início de perda. Exato.
Então, assim, isso é um dado fundamental, que, como você falou, independe de grandes exames. Mas aí, obviamente, a gente tendo a oportunidade, a gente tem marcadores metabólicos ligados ao envelhecimento, que eu diria que tem trilhões, mas assim, os que mais me chamam a atenção a insulina é um marcador importante para mim. Obviamente, na parte metabólica, triglicerídeos é importante, o colesterol é importante, mas, enfim, aqui talvez não seja o lugar para a gente falar, mas as coisas mudaram um pouco em relação à visão do colesterol, né, revisão da gordura. Isso a gente um dia pode conversar, é super interessante como esse olhar para a gordura modificou. Marcadores de inflamação simples que o SUS faz, tipo o PCR, tipo, enfim, coisas básicas, glicose, insulina, triglicerídeo, marcadores inflamatórios, marcadores hormonais, principalmente tireoide. Ou você pode partir para os exames mais rebuscados de interleucinas e tal, que a gente também já faz hoje em dia, aqui no Rio mesmo faz. Ou às vezes eu faço aqui na clínica marcadores genéticos. A gente tem como mapear o genoma da pessoa, a gente tem como mapear doenças ligadas à genética. A gente não faz para todo mundo, não só por uma questão financeira, porque hoje em dia baixou bastante o preço, é bem viável, mas como é que você lida com aquela informação? Você vai pirar se você tiver um gene para, sei lá, câncer de intestino, a primeira dor de barriga que você tivesse, pronto, vou me atirar da janela, que chegou o cara. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a informação. Não é só buscar a informação. O que você vai fazer com ela? O outro está preparado para ouvir essa informação? Como é que a gente lida com ela? Agora, é muito legal, porque você abre uma janela que você não tinha a menor ideia. Então, você tem um paciente que tem um marcador muito positivo para câncer de pulmão, e o cara não fuma, enfim, faz tudo certinho. Você de agora em diante vai começar a rastrear melhor esse pulmão. Então, eu acho que a gente vai desde o simples olhar para a massa magra a marcadores refinados como a avaliação genética. A gente tem muita informação. Legal. Vou fazer um parênteses antes de eu entrar um pouquinho numa pergunta. Eu acho que, uma opinião, uma das melhores coisas para mim que a ciência nos trouxe nessas descobertas foi realmente a preocupação com o indivíduo. Porque isso que você acabou de falar, a ciência avançou a ponto de eu ver qual é a minha predisposição por algo. Isso é lindo, isso é incrível. É incrível, né? Só que um profissional que chega e fala assim, peraí, porque essa informação é muito grave, eu não sei como é que aquela pessoa vai lidar com isso. Isso pra mim é mais incrível do que a descoberta de ver como é que for. É verdade. Isso é maravilhoso, sabe? Porque realmente a gente está preocupado em tratar o ser humano. E não só jogar informações, aquelas informações que eu estudo a minha vida inteira e eu sei questões técnicas. Então isso para mim é o mais lindo do que a ciência pode trazer. Mas eu acho... A tua observação é linda, Rafa, e só mostra como vocês são pessoas mesmo sensíveis. E a gente que lida com saúde, a gente que lida com a vida, a gente não pode perder essa sensibilidade. A gente tem que estar atualizado, antenado, ok? Mas o que é o quê? Quem é quem? Essa semana uma paciente minha me mandou um vídeo no WhatsApp mostrando um anúncio de uma faculdade de medicina online, todo curso online, uma faculdade em Buenos Aires. Nossa! E o anúncio é assim: você vai ter tempo de se divertir, aí aparecem os garotos na praia jogando bola, você chega de ficar sentado na cadeira estudando. Tá, tudo bem, mas e aí? Você já chegou perto da pessoa, já sentiu a dor dela, já viu o olho dela enchendo de lágrima, já pegou na mão dela, já deu um abraço nela, sem querer fazer teatro, mas, cara, isso é importante, isso faz toda a diferença. Não faz só diferença em termos de você sentir que o outro melhorou. Você sabe, se você quiser, for uma pessoa muito pragmática e a emoção não for suficiente, que para mim eu acho que para vocês também, mas se você for muito pragmática e dizer, tá, esse blá 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 de emoção não rola, qual é a química que tá rolando? Beleza. Bioquimicamente, neurocienciamente falando, isso é muito importante. Você encontrar quem cuida de você aumenta a tua produção de serotonina, aumenta a tua produção de GABA, aumenta a produção de dopamina.
Então, assim, se a emoção não basta para você, que deveria, a ciência basta. A ciência explica que você tem que estar junto, que você tem que segurar, que você tem que olhar, que você tem que cuidar. Isso é cuidar da saúde. Seja na medicina, seja na educação física, seja onde for. É verdade. Você sabe, eu tenho uma memória muito ruim, tá? Muito. A Edma, nossa, briga comigo a beça. E teve uma coisa, é óbvio que as emoções ajudam muito a gente lembrar de certas coisas. Teve uma coisa que mudou a minha vida de um jeito, assim, que eu jamais vou esquecer. Eu fiz técnico de enfermagem e eu trabalhei no Albert Schweitzer, em Realengo. E foi na maternidade. E teve um dia onde, obviamente, eu já estava bastante tempo trabalhando, aquele estresse, muitas pessoas reclamando, insatisfeitas, você entra naquele ciclo. E eu sempre fiz questão muito de tratar bem os pacientes. Por ser um hospital público, óbvio que tem muito disso de ser meu, mas como é um hospital público, eu era um pouco mais sensível, porque eu via as condições precárias que as pessoas chegavam e eram tratadas. E daí, num plantão, quando deu quase 6 da manhã, eu cuidando de uma puérpera, e ela chegou pra mim e falou assim, antes de você ir embora, você vem aqui, eu quero falar com você? Aí eu, nossa, tá, claro. Tava bem tarde já, aí fui embora. Eu fiquei com essa cabeça, gente, o que essa mulher quer, né? Estranho do nada. Já pensei logo, essa mulher teve uma visão comigo, vai me falar alguma coisa, né? Porque ela era bem religiosa. E aí eu cheguei lá e ela me deu um sabonetinho do filho dela e falou assim, eu nunca vou me esquecer o jeito como você me tratou. Muito obrigada. Que legal, que legal. Isso não tem preço, né? Não tem noção. Eu quase abracei ela, chorei. Eu me segurei para não chorar, mas aquilo ali mudou completamente a minha vida. Completamente. Eu jamais esqueci disso. E hoje eu tenho um cuidado, assim, muito grande em ouvir as pessoas, porque eu sei o quanto isso é importante. Que legal. Isso é muito legal ouvir isso. Então, ouvir isso que você falou me toca de um jeito, assim, muito individual, sabe? Muito profundo. Eu sei a importância disso para a vida das pessoas e a minha, óbvio. Que bom. Mas voltando, vamos falar um pouquinho. A Edma puxou o assunto da mãe dela e que me fez lembrar uma outra coisa. É muito comum pra gente que tem um contato direto com as pessoas que lidam com saúde, à medida que o envelhecimento vai chegando, ele vai virando, entre aspas, muito entre aspas, porque eu tô falando, uma muleta e uma explicação para diversas coisas que acontecem. Por exemplo, eu escuto muito assim, ai, tô com uma dor aqui, tô ficando velha. Ou esqueci, tô com uma perda de memória, é porque eu tô ficando velha. Então, ficar velha ou envelhecer vira como uma desculpa. É verdade. E a minha pergunta é, quando a gente fala de longevidade, até que ponto alguns fatores realmente são esperados com o processo de envelhecimento? Na verdade, assim, para a natureza, e eu sempre friso, só para a natureza, a gente veio para cá para cumprir uma missão biológica, procriar, perpetuar a espécie. Então, salvo as opções individuais, a gente veio para cá para isso. E aí, a partir do momento que a natureza entende que já deu tempo de você cumprir sua missão biológica, ela disse assim, esse aí já fez o que tinha que fazer, vamos embora começar a declinar. Tanto que o processo de envelhecimento começa muito cedo. A gente, mais ou menos, pelo livro, né? Eu acho que a gente nasceu, começa a envelhecer, mas teoricamente a gente atinge um auge ali por volta dos 26, 28, faz um platôzinho ali até 28, 30, e a partir dali a gente começa a declinar devagarzinho, né? Como eu costumo dizer, é um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aí lá aos 60 a gente diz assim, nossa, comecei a envelhecer. Não, foi lá atrás. Você se tocou agora, mas foi lá atrás. Então, teoricamente, as coisas vão mesmo acontecendo como um processo que a natureza vai trazendo para a gente. Ela usa determinadas armas, a gente, enfim, muda determinadas coisas, muda a nossa biologia, e isso vai fazendo a gente declinar, se a gente deixar, óbvio. Aí entra o nosso papel. Eu estou atrofiando a musculatura, beleza. É porque é da idade? Tá, mas não precisa atrofiar. Só porque você tem 60, 65, 70, 80, 90, 100, não importa. Você não precisa ficar com a musculatura, como a Edma falou, não precisa ter o joelho maior do que a coxa. Então, depende da gente. Então, a gente que tem que ter essa força interior. E assim, o que eu acho dessa história toda incrível e que eu acho que a gente tem que esclarecer isso para as pessoas que a gente cuida, é que tudo aquilo que a gente falou que é importante, saúde, sono, alimentação, exercício, equilíbrio hormonal, equilíbrio da flora bacteriana, tudo isso somado te deixa equilibrado
para ter força de viver, para ter o famoso Ikigai do Blue Zone. Então, só que é uma via de mão dupla. Se você tem isso tudo, mas não tem o Ikigai, não adianta nada. Agora, você só vai conseguir exercer o seu Ikigai se você estiver equilibrado, se você tiver essas coisas. Então, quando a pessoa diz, mas eu também já tenho 65 anos, né? Posso ficar... Não, ela tem que equilibrar isso aqui, ela tem que estar com tudo legal para ela ter vontade. E parar de dizer, mas eu também já tenho 65 anos. Então depende da gente. É claro que existe o livre-arbítrio, existe a vontade ou não de se cuidar, a vontade, e isso tem que ser respeitado. A gente tem direito a tudo, né? Mas a gente tem também direito de receber a conta do que a gente escolheu. E ela chega. Outro tópico também que provavelmente deve chegar muito aí é hormônio. Todo mundo também deve correlacionar longevidade e envelhecimento, que é bem, acho que também é bem de conhecimento comum, assim. Meu hormônio tá caindo, né? Eu fico mais velha, tenho redução de produção de alguns hormônios e tal. O hormônio tem realmente esse papel principal no envelhecimento, ou ele é ele faz parte de uma orquestra? Como ele tá? Sim, as duas coisas. Ele tem um papel fundamental no processo de envelhecimento e ele faz parte de uma orquestra. Você definiu bem as duas coisas. Existe uma frase que não é minha, aliás, eu não sei nem de quem é, mas que eu gosto e que eu falo sempre aqui. Eu digo o seguinte, os nossos hormônios não caem porque a gente envelhece. A gente envelhece porque eles caem. Então, não existe, o envelhecimento não é uma entidade unifatorial. Ela é um somatório de pequenas coisas, onde os hormônios têm um papel muito importante. E eu não diria para você qual é o hormônio mais importante, até porque o hormônio é isso, é uma orquestra. Então, assim, não adianta a flauta gritar se o violino não toca. Então, é uma sinfonia. Então, a coisa começa a ser comandada no cérebro, desce para a tireoide, desce para as suprarrenais, enfim, tudo é importante. Mas, assim, especificamente na menopausa e no declínio androgênico, né, que a gente antigamente chamava de andropausa, obviamente, testosterona, estrogênio e progesterona têm um papel muito importante. Mas eu diria que, além deles, eu sou muito ligada no cortisol e na insulina. O cortisol, assim, como a testosterona, por exemplo, a testosterona virou meio terra de ninguém, agora todo mundo prescreve testosterona, as pessoas precisam entender um pouquinho de, por exemplo, minha libido tá ruim, toma testosterona. Não melhorou ainda, toma mais. Ainda não tá legal, toma mais ainda. Não adianta encharcar o teu paciente de hormônio. O que você tem é que entender o que está acontecendo dentro dele. Se você pega uma mulher de 50 anos, na pré ou na menopausa, com queixa de libido ruim, testosterona baixa, mas sem dormir por causa da menopausa, porque altera o sono, estressada, brigando com o marido, brigando com o filho, brigando com todo mundo, engordando, com autoestima baixa, cortisol dessa mulher tá lá no inferno de alto. Não adianta eu encher ela de testosterona, porque não vai agir. Então eu vou ter todos os efeitos colaterais da testosterona em excesso e não vou resolver a vida dela. Então, é equilíbrio. É uma orquestra, como a Edma falou. É equilíbrio. É um pouquinho de testosterona, é equilibrar o estrogênio, é equilibrar o cortisol. Essa insulina está direito. É conjugar as coisas. É achar o equilíbrio mesmo. Eu acho que é tudo equilíbrio. Uma curiosidade mesmo. O cortisol que a gente vê no exame de sangue, ele reflete o dia anterior, a semana, ou é um período longo? Eu realmente nunca pesquisei isso, não faço ideia. Vou te perguntar, por que eu estou te perguntando isso? Uma vez eu fui no médico e ele falou assim, você tem certeza que você não anda muito estressada? E aí realmente o cortisol estava alterado, mas eu fiquei pensando, será que o cortisol reflete, sei lá, o meu dia anterior ou o dia anterior do meu exame de sangue? Como que é isso, doutora? Uma pergunta bem aleatória, eu sei, mas é curiosidade mesmo. Mas é ótima, porque deve ser a dúvida de muita gente. Foi muito legal essa pergunta. Na verdade, assim como os neurotransmissores, os hormônios, existem hormônios de ação rápida e de ação lenta. Então, é que nem a galera que toma, por exemplo, a testosterona de novo. Acabei de tomar, uau!
tô ácido, tô forte, tô... Não é assim. É igual treino de glúteo, acha que tá com bunda grande já, né? É isso, exatamente. Saiu dali popozuda, né? Mas não, o cortisol, ele é um hormônio que em momentos ele tem ação rápida e ele tem alguma forma de ação lenta. Então, objetivamente respondendo a sua pergunta, o sangue não é a melhor forma de avaliar cortisol. Quando você espetou a seringuinha lá, o cortisol no momento de ação rápida é muito rápido, é segundos. Então, espetou a agulhinha, a suprarrenal, opa, agressão, estresse, já aumenta cortisol. Imagina eu que morro de medo de agulha. Pensei nisso. Nem vejo, morro de medo. É verdade. Então, assim, quando eu preciso avaliar cortisol, hoje em dia, ou a gente avalia os metabólitos do cortisol na urina, o que sobra da metabolização do cortisol, que é meio complicado, tem que guardar a urina de 24 horas, aí o pessoal não sabe onde guardar, aí pega a garrafa de Coca-Cola, é muito complicado. Ou eu tenho feito mais avaliação salivar, que é o cortisol livre. Alguns hormônios, eles para andar dentro da gente, eles precisam de um Uber que leva, uma proteína que leva. E quando ele se livra desse Uber, dessa proteína carreadora, ele fica um hormônio livre. O hormônio da saliva é um hormônio livre. Então, é uma avaliação mais fidedigna. E se você quer saber o que está acontecendo no cortisol, o cortisol é um hormônio que ele tem o período ele não fica estável o dia inteiro igual, né? Você acorda, você tem um pico de cortisol, aí esse cortisol depois dá uma baixadinha, depois dá uma discreta levantadinha, depois baixa e vai baixando, porque ele então vai caindo o nível de cortisol, entrando a melatonina para você dormir. Então essa é a curva do cortisol. Então assim, quando a gente quer mesmo, quando eu preciso avaliar cortisol, eu tenho feito na saliva e 3 ou 4 dosagens ao longo do dia. Então quando eu ponho o tubinho, a saliva no tubinho, eu não estou estressando o meu corpo, eu não estou espetando, eu não estou acordando as suprarrenais, boto lá a salivinha no tubinho, guardo, meio-dia colho outro tubinho, 4 da tarde e 10 da noite. Com isso, eu tenho a avaliação exata do que está acontecendo no seu ciclo de cortisol diário. Então, se você quer avaliar seu cortisol, eu não faria uma medida sanguínea de manhã, não. Viu, Rafa? Você riu da minha pergunta e aprendeu Não, coisa, eu ri porque eu pensei assim, Edma já tá na mentoria, mas foi uma ótima pergunta, porque realmente eu também tinha essa dúvida. A minha última pergunta é, doutora Jaqueline, tenho 33 anos, posso vir no seu consultório? Se você pode vir, agora, te espero. Por favor, longevidade. Eu trato muita gente muito nova, Rafa. Eu tenho paciente aqui de 18 anos, 17 anos. Mas preocupados com isso ou não? Vamos por algum motivo. Na verdade, assim, geralmente querem organizar a vida e a alimentação para ficar com o corpo legal. Uhum. E aos poucos eu tenho gente que eu já trato aqui há alguns anos, começou com 17, hoje em dia está com 20 e tantos. E a pessoa vai entendendo que para chegar ali ela precisa ajustar a alimentação, precisa ajustar o sono, que ela precisa beber pouco. A pessoa, posso beber? Pode, mas você vai destruir tudo que você está construindo. Beleza? Você quer emagrecer? Pode, mas aí eu explico aquela história do álcool. Vocês sabem, né? A história eu esqueci o nome agora. Enfim, tem um nome lá químico que a gente usa, que é quando você come, o teu corpo tem uma regra, né, para oxidar, né, para queimar o que você está comendo. Então, ele primeiro pega alguns aminoácidos, depois ele pega o carboidrato, depois, por último, é a proteína. É nessa dose, nessa ordem mesmo, não estranho. E aí, quando chega o álcool, não importa o que eu penso, o que você pensa ou o que ele pensa do álcool, o teu corpo pensa o seguinte, chegou um negócio tóxico. Se esse troço é tóxico, vamos dizer que a Rafa bebeu. Acho que a Rafa nem deve beber, mas, enfim, se a Rafa bebeu e ela está comendo, o corpo diz assim, gente, para de oxidar, para de queimar tudo que ela está comendo, estoca tudo aí, porque chegou um cara tóxico aqui que é o álcool e a gente precisa livrar a Rafa dessa toxina. Então, estoca tudo que está chegando para a gente dar conta do álcool, do tóxico. E aí, dependendo de quanto a Rafa bebeu e do que a Rafa bebeu, do teor alcoólico, ela vai ficar 6, 8, 12, 18 horas para desintoxicar, para fazer o detox daquele álcool. Enquanto isso, ela está estocando tudo que ela está comendo. E aí, no dia seguinte, o corpo diz, beleza, já foi embora o álcool, agora vamos começar a queimar tudo que ela comeu ontem. Aí ela começa a beber de novo. Então, na verdade, chama-se prioridade oxidativa, lembrei o nome. Então, na verdade, é impossível
construir músculo bacana, na boa, só com alimentação e exercício, ou emagrecer bebendo demais. Ou bebendo uma vez ou outra, ok, nada demais. Mas aquele que quer beber todo dia, junto com a malhação, malha, e depois sai e vai beber. Vai comemorar, né? Vai comemorar o treino. Não vai ganhar massa magra, não vai emagrecer, não vai. Então, por isso. Aí tem muita gente que vem novinha e começa a entender que precisa mudar os hábitos. E aí esse é o meu gancho, porque aí ela vai, aí ela decola pro resto da vida, ela adquire aqueles lá. Tá igual a gente, né, Edma, que chega querendo uma bunda, daqui a pouco tá mandando foto pra gente de cócoras. Mudou totalmente. É bem isso. E eu bebo um vinho, amo um vinho, mas todos os dias não. Ótimo, é isso. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Ela falou, aí você tem dia que demora de 6 a 8, a 12 horas para tirar o álcool. Eu lembrei de uma vez que eu precisei de 48. Caraca. O nome disso foi formatura. Formatura, Rafa Brandão. Foi realmente... Merece. Nossa. Mas vamos lá. Acabei a mentoria, Rafa. Acabei Acabou? a mentoria. Já sei Tá bom. como envelhecer Muito obrigada. bem. Já sei o que eu devo fazer. Cortisol, saliva, tá? Cortisol, saliva. Mas hoje eu acho que ele não falaria isso pra mim, porque hoje eu tô mais suave. Faz muito Suave. tempo atrás que ele falou isso. Que bom. Doutora Jaque, a gente tem algumas perguntas que é a nossa cara, é o toque da saúde, tá? Então, a gente... Nossa, Edma, sem brincadeira nenhuma, eu ficaria aqui, ó, abriria o vinho, ó. Mas não gasta tudo hoje não, Rafa, que aí ela volta. Oba! Então, vou deixar umas perguntinhas. Mas a gente tem 4 perguntas que a gente faz para todos os convidados, tá? E tirando questões profissionais, tá? Agora é você que vai responder isso. A primeira é, o que é saúde para você? Saúde, para mim, é você ter a mente em paz, calma, assim, não quer dizer que você não tenha problemas, mas que você lide com as coisas em paz. Isso significa que teu cérebro está equilibrado e que você consiga fazer as coisas na vida. Então, assim, que o teu corpo responda e que sua cabeça esteja em paz. Isso para mim é saúde. E uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível, eu vou contar uma na área médica. Eu estava assistindo um jogo de futebol americano do meu filho, aqui no campo do Zico, no recreio, e meu marido é médico também, né? Minha casa é praticamente um hospital, filho se formando. E a gente estava assim na primeira arquibancadinha lá, um cimentinho lá metido na arquibancada. E aí eu tinha um fotógrafo, um rapaz, seus 30 e poucos anos. E de repente, no meio do jogo, o fotógrafo, caiu duro no chão. E meio que por reflexo, eu e meu marido, né, como a gente trabalhou na cardiologia intensiva a vida inteira, meu marido é anestesista, e a gente pulou para dentro do gramado e foi atender o rapaz. E a gente olhou um para o outro e viu que o cara estava parado, estava em parada cardíaca. E a gente olhou aquele monte de garotada jogando bola, olhando para a gente como quem diz, o que está acontecendo? E a gente se olhou e disse assim, tinha uma ambulância parada fora, né, do campo, né, que é obrigatório ter, e a gente falou, vamos para a ambulância. E a gente carregou o rapaz na ambulância e ele estava em parada cardíaca. E a gente chegou na ambulância e pediu material de reanimação para entubar, para isso, para aquilo, e não tinha nada. Tinha um catéter de oxigênio e nada mais. O motorista da ambulância era o primeiro dia de motorista dele. E foi uma aventura. E a gente foi, eu fui massageando, meu marido foi ventilando, e a gente conseguiu chegar. O rapaz, apesar de ser o primeiro dia na ambulância, o cara foi super safo, entrou pela linha do BRT, eu falei, pronto, vamos morrer atropelado pelo BRT. E a gente chegou no Lourenço Jorge, era um momento meio complicado, não sei se de troca de plantão, enfim, não tinha material, não tinha nada, meu marido que conseguiu, não tinha o plantonista, foram chamar, enfim, foi um caos do início ao fim. Meu marido entubou e a gente, enfim, conseguiu passar ele para o plantonista vivo, batendo o coração. Assim, não sabemos quanto de lesão existia cerebral, mas assim, coração batendo. E aí a gente passou o caso para os plantonistas e a gente foi embora e
rezou para Deus cuidar do rapaz. Não sabia o nome do rapaz, não sabia a idade dele, não sabia nada dele. A gente só foi tentando salvar a vida dele. Beleza, não sabia, não tinha como saber mais nada dele. A vida passou. 1 ano e meio, 2 anos depois, isso deve ter uns 3 anos, por aí. 1 ano e meio, mais ou menos 2 depois, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Toda vez que eu falo, eu choro, mas hoje eu não vou chorar. Dizendo assim, prezada doutora Jaqueline, meu nome é fulana, eu sou mãe do fulano. Aquele rapaz que vocês cuidaram, que teve uma parada cardíaca no campo de futebol americano. Eu tô aqui para agradecer a vocês por não terem desistido dele. Não. Ele está vivo, ele está saudável, ele ficou 9 meses internado no CTI, mas ele recuperou todas as funções e ele está vivo. Nossa, mano. E aí eu fiquei, chorei, agradeci, que bom, né? Se a medicina toda não tivesse valido a pena, teria valido só por isso. E aí outro dia a gente foi de novo num jogo do Dudu, do meu filho, e tava o repórter não, o fotógrafo lá. Aí eu falei, não quero nem saber, vou lá falar com ele. Entrei no campo e falei, ei, bonitão, olha só, eu e meu marido te ajudamos e tal. Foi tão legal. Que maneiro. Enfim, é uma experiência que eu vou levar pro resto da vida e... Nossa, que experiência. Muito lindo, muito legal. Tá, agora vamos imaginar que tem aquela pessoa que você admira, que você queria encontrar, e você tem a oportunidade de levar essa pessoa para caminhar e fazer qualquer pergunta. Quem seria e por quê? Olha, tem vários cientistas que eu admiro, vários cientistas que eu gostaria de poder conversar ao vivo e a cores. Talvez seja isso que vocês estejam esperando, quem é o expoente que eu vou falar. Mas eu vou te dizer que se eu tivesse esse poder hoje, eu levava minha mãe, que morreu ano passado, para caminhar comigo. É a pessoa, sem dúvida, mais amorosa e mais bondosa que eu já conheci na vida. E eu acho que a gente deve se cercar de gente assim. Seja no trabalho, seja na vida, de gente que tem amor para dar. Eu levaria ela. Com certeza, sem dúvidas. Tu quer que eu fale depois dessas duas respostas dela? Não tem condição de fazer a última, mas vamos lá. Eu faço. E agora, se você pudesse... Uma habilidade. Eu vou te poupar, Edma, eu faço. Uma habilidade? Obrigada. Uma habilidade. Um superpoder. Ai, uma memória inacreditável. Tipo, tudo que eu li que eu jamais esquecesse, porque eu esqueço tudo. Então, assim, tudo que eu li na vida que eu gravasse nunca mais esquecesse. Esse era o meu desejo. Meu sonho também. Como eu nunca pensei nisso, Edma? Eu quero mudar minha resposta. Não vai ser teletransporte. É isso. É isso que eu preciso. Não, tem algumas coisas que eu queria esquecer. Pois é, não. Quando eu penso isso, eu falo, será que dá para ser uma super memória seletiva? Talvez. É verdade. Doutora Jaqueline, muito obrigada por esse tempo. Foi incrível. Desde questões técnicas, questões humanas, eu particularmente aprendi muito. Que bom. Espero que tenha sido tão bom para as pessoas que estão nos ouvindo como foi para a gente e também para você. Espero que tenha sido muito bom. Mas a pergunta que as pessoas devem estar se perguntando é essa. Onde é que a gente encontra? Chega logo, fala logo. Onde é que eu encontro isso? Bom, em primeiro lugar, super agradecer. Vocês são tudo aquilo que já tinham me dito e muito mais. São pessoas, eu sei que muito estudiosas, muito dedicadas ao que fazem com amor, fazem com seriedade. E isso tem um valor incrível para mim. São pessoas boas, são pessoas alegres, simpáticas, gostam de um bom vinho. Adoramos. Obrigada. Isso é bom. E foi ótimo estar aqui com vocês. Eu espero ter contribuído aí também de alguma forma aí para ajudar a galera que segue vocês. E eu tenho um consultório na Barra e em Copacabana. O nosso telefone é 9... Pode dar o telefone? Lógico, à vontade. É 9... Ele é 21, né? É 21... 99964-4647. Esse número gerencia todas as duas clínicas. E estou no Instagram, é doutora_Amar, e tem um canal no YouTube, que é Clínica Doutora Amar. Se você botar lá no YouTube, Doutora Amar,
você chega lá. E é isso, meninas. Amei Obrigada. estar aqui com vocês. Obrigadíssima. Uma pergunta, você faz atendimento online? Faço atendimento Boa. online. A gente começou aí nesse modo durante a pandemia e a coisa emplacou, então tem muita gente de fora, né, que, enfim, fora do país, aberto e tal, que a gente cuida online, quando tem a oportunidade de vir ao Brasil, ok, a gente está aqui, mas se não dá para conjugar bem essa questão online. Legal. Gente, com esse sobrenome não poderia ter, né? É muito bom esse sobrenome. Esse sobrenome é especial, né? É muito, muito bom. Eu também adoro. Edma, quem vai compartilhar esse episódio aí? Deixa eu pensar, Rafa, deixa eu pensar. Essa tu me pegou de surpresa, porque eu fiquei focada agora no O que você sobrenome perguntou, dela. Rafa? Porque A gente a vai Edma, compartilhar. ela sempre pede algum público específico para compartilhar esse episódio. A gente fala, É específico, "Galera, mas muito não obrigada." é, né, Rafa, na verdade. E ela, Vamos fazer o então, ela vai seguinte, com escolher o todo mundo público que pra compartilhar. todo mundo que você conhece, que está envelhecendo, que amanhã vai estar mais velho do que hoje. Você compartilha com Boa. todo mundo que você conhece que está Boa, envelhecendo. Edma. Não, é todo isso. mundo que está vivo. Todo mundo no mundo. Você jogar naquele grupo da família que tem 900 pessoas que tu nem conhece, tá, galera? Por favor, pessoal, ajuda aí. Obrigada para quem chegou até aqui e até a próxima. Isso, Valeu. gente.